Você tem ideia de quanto custa reformar um banheiro ainda em 2025? Essa é uma dúvida constante que eu sempre recebo e hoje eu estou aqui para esclarecer num vídeo detalhado sobre isso. Bom, primeiramente, deixa eu me apresentar. Eu sou Larissa Guzmão, arquiteta fundadora do Estúdio Gussan, e eu estou aqui para apresentar para vocês um orçamento real que eu acabei de fazer para uma cliente que terminou o projeto logo no mês passado. Então tá fresquinho, com os valores atualizados para vocês terem uma ideia de quanto custaria. Para começar, eu acho importante esclarecer que o valor do orçamento vai variar de acordo com o nível de acabamento que cada cliente escolhe. Geralmente nós trabalhamos com 3 categorias: baixo, médio e alto padrão. Aqui hoje nós vamos tratar sobre um médio padrão. Então, se você está mais ou menos ali nessa categoria, né, da classe média, você pode seguir bastante esse orçamento para ter uma noção. Se você está numa classe abaixo, você pode pensar que o valor vai ser menor do que esse. E se você está numa classe mais alta, você pode pensar que é desse valor para cima. Enfim, é só para dar um norte mesmo para você que está pensando em reformar. Bom, agora eu montei a planilha aqui para vocês e vou detalhar por cada categoria o valor gasto. Vamos lá? O orçamento foi dividido em 8 categorias. Eu vou deixar os nomes e os valores aqui no canto para vocês. Sendo elas revestimentos, metais, cerâmicas, elétricos, outros, marmoraria, marcenaria e mão de obra. Vamos começar pelos revestimentos. Nessa categoria nós temos os revestimentos de parede e o piso. Bom, essa é uma das categorias que costuma ter um valor mais alto, porque o material por si só tem um custo elevado ali agregado. Mas é o tipo de material que você não pode fazer economia porca, porque senão você vai ter muito problema futuro. Então o ideal é a gente escolher ali um material, um porcelanato, azulejo, ladrilho hidráulico, enfim, que esteja ali dentro do orçamento, mas que seja de boa qualidade, de boas marcas, para que eles durem muitos anos. O valor total ficou de R$ 3.850. Esse valor eu costumo dizer que ele é flutuante, porque a gente pega esses valores ou com um orçamento que tem uma validade ali das lojas, ou na internet, que foi o caso dessa cliente. Quando nós pegamos o valor na internet, ele flutua diariamente. Então, esse valor aqui, que está em R$ 3.850, ele é um valor que amanhã ele pode mudar. Geralmente poucos reais, mas ele tem uma flutuação. Então, o ideal é que quando a gente faz o orçamento, o cliente feche o mais rápido possível para a gente conseguir manter ali aquele valor. Na segunda categoria, nós temos os metais. Também são materiais que têm um alto valor agregado. E isso é muito importante da gente conferir. Porque nós temos, às vezes, uma torneira, um registro que tem um valor ali baixinho. E você fala, nossa, estou fazendo um grande negócio. Não tá, não. Nós temos 2 tipos de metais. Tem metais que eles são naturalmente na cor ali prateada, inox, e que quando você vai comprar uma cor diferente, como preto, rose gold, que ficou muito em alta, né? Eles simplesmente fazem uma pintura por cima, fazem uma camada. E o que vai acontecer? Com o tempo, aquilo ali vai batendo, vai tendo atrito, ou então às vezes com a própria mão mesmo, e vai desgastando e vai ficar várias manchinhas ali no tom original do metal. E nós temos a segunda categoria, que são os metais que já são fabricados naquela cor, logo na produção. Então, ele não vai desgastar, ele não vai degradar, mesmo com atrito, ele vai arranhar, mas não vai ficar de outra cor. Então, esses metais da segunda categoria, eles têm um valor mais agregado e é por isso que eles são mais caros. Mas mesmo sendo mais caros, é a mesma ideia dos porcelanatos, dos azulejos, enfim. A ideia é que eles sejam um pouco mais caros, que a gente coloque, mas que eles durem muito mais tempo do que os demais. Então, a ideia aqui é sempre fazer projetos que vão durar 15, 20, 30 anos. O valor total dos metais ficou em R$ 3.115 e nesse valor nós temos torneira, registros, papeleira, os cabideiros e os ralos. Na terceira categoria nós temos as cerâmicas, que incluem o vaso sanitário e a cuba. O valor total ficou de R$ 3.000, na mesma ideia das demais categorias. Esse valor é o mais barato que nós encontramos online e pode variar. É muito importante para mim deixar claro que a escolha da cuba e do vaso sanitário não é meramente estética, tá? Nesse projeto especificamente, nós tínhamos bastante problema em relação aos tamanhos, porque nós tínhamos pouca profundidade para a gente colocar essa cuba. Por isso que nós, inclusive, escolhemos uma cuba ali de semi-encaixe, porque senão teria que ser uma cuba de embutir ou de sobrepor muito pequenininha. E o desejo da cliente era ter uma cuba grande. Então, o modelo, a marca, tudo é pensado para ter não só qualidade, mas também bastante funcionalidade. Na quarta categoria, nós temos a parte elétrica, que inclui chuveiro, spot de iluminação e tomadas.
Aliás, a gente especifica até a caixinha da tomada. Muita gente não sabe disso, mas eu acho muito importante vocês saberem que não tem só aqueles modelos tradicionais brancos que a gente está acostumado, não. Existem de todos os tamanhos, de todos os tipos, de várias cores, de várias marcas, é uma infinidade. E eu acho que até isso é importante a gente escolher para conversar com todo o resto da decoração daquele ambiente. Essa categoria no total ficou em R$ 715. A categoria 5 é a categoria Outros, mas o que seriam esses outros? Aqui nós colocamos principalmente as coisas que a gente compra em depósito, geralmente sob demanda, que a gente não vai comprar certinho lá no site. Geralmente é o pedreiro, a construtora, enfim, quem estiver executando a obra, que vai até o depósito para comprar conforme a necessidade. Então nós estamos falando aqui de argamassa, rejunte, sifão, tubos, conexões, enfim, tudo que for necessário para fazer aquela parte que vai ficar mais escondida da decoração. O valor previsto aqui foi de R$ 300, mas ele também é super variável, porque a gente não sabe exatamente quanto vai gastar para cada coisa. O ideal é que o próprio pedreiro ou quem for executar a obra dê uma especificação mais certinha. Em sexto lugar, nós temos a parte de marmoraria, que aqui ficou em R$ 1.265. Esse orçamento já foi feito com um profissional, com uma empresa qualificada, que a gente já analisou outros projetos e viu que eles fazem um bom serviço. É muito importante que quando você vai fazer serviço, não procure o mais barato, não faça num lugar que você nunca ouviu, que você não tem referências. Eu gosto de indicar profissionais de todas as áreas para os meus clientes, porque eu já vi o trabalho deles antes, então a chance de acontecer algum problema é menor. Claro que o cliente é sempre livre para poder orçar, para poder contratar em outros lugares, em outros profissionais. Aqui também é importante mencionar que as marmorarias geralmente elas não instalam, elas entregam a pedra na obra e é o pedreiro ou quem for executar a obra, se for uma construtora que estiver responsável ali, que é responsável por subir com essa pedra até o lugar da obra e fazer a instalação. E é muito importante que essa pessoa tenha conhecimento do que ela está fazendo. Já aconteceu comigo de pedreiro instalar uma roda-banca do lado contrário. Geralmente, quando nós recebemos as pedras, principalmente as que vão ficar coladas na parede com uma roda-banca, nós recebemos uma parte lisa e a parte do verso rugosa, do jeito que a pedra natural é. E já aconteceu comigo de um prestador colocar a parte lisa na parede com argamassa e deixar a parte rugosa por fora, ou seja, um grande erro. E na hora de retirar essa parte, o que vai acontecer? Vai quebrar. Então nós tivemos que solicitar uma nova pedra na marmoraria. E isso atrasa a obra em pelo menos 1, 2, às vezes até mais dias. Então o ideal é que a gente também, além de ter um profissional para fornecer, nós tenhamos também um bom profissional para fazer a instalação. Finalizando a parte de materiais, nós temos a sétima categoria, que é a marcenaria. Aqui ela ficou no valor de R$ 2.255. E aqui nós temos o armário inferior, que está abaixo ali da bancada, e o armário superior com espelhos. Essa cliente já conhece uma empresa que já forneceu para ela anteriormente a parte de marcenaria por um preço bom e ela gosta, mas mesmo assim eu achei importante indicar para ela ter uma comparação e ver se realmente é essa empresa com melhor custo-benefício ou não. Então é uma boa forma também da gente descobrir novos profissionais. Então eu dei esse orçamento da mesma forma, mesmo que ela não vá contratar, para ela conseguir comparar se realmente aquela é a melhor escolha. Esse é o papel, afinal, dos orçamentos. Geralmente a gente pede 2, 3 orçamentos justamente para fazer essa comparação. Finalmente, nós temos a última categoria, que é a mão de obra. Gente, essa parte com certeza é a mais importante. Eu até já me adiantei aqui em outras partes do vídeo, falando como a pessoa que vai realizar a obra é muito importante. Essa cliente especificamente, ela queria muito uma construtora. Então, eu fiz a indicação para ela, não só de uma construtora, mas também de um empreiteiro, para fazer esse controle. Ela não quer ter trabalho com a obra, ela quer ter alguém cuidando ali de cada prestador para não ter problema. E aí, o orçamento do empreiteiro ficou mais barato que o da construtora. Isso é totalmente normal. Bom, o valor do empreiteiro ficou em 12 mil. Como é o orçamento mais barato, foi o que eu coloquei aqui na planilha dela. Mas o valor da construtora ficou ali em cerca de 2 mil mais caro. Então, nesse caso, vai depender muito do que ela quer. Ela quer um empreiteiro, alguém que não tem aquela empresa, aquela construtora tão grande com tudo, para fazer a obra dela, ou ela quer realmente uma construtora porque ela vai sentir mais confiança. E vai depender. Por isso que, quando eu trato o orçamento final aqui, ele ficaria no valor de R$ 26.500, o mais barato. Mas nós também temos uma variação entre R$ 26.500
e 30 mil, que seria o valor da construtora, que é um pouco maior, e ela teria também essa tranquilidade. E também, quando nós pegamos os materiais e olhamos nas lojas físicas, eles também custam um pouco mais. Então, dependendo de onde você comprar, o orçamento vai aumentar. Então, assim, eu acho que fica uma boa comparação aqui. Então, o projeto vai variar entre 26.500 e 30 mil, e essa é a faixa de preço de um bom projeto de nível médio. Se você assistiu o vídeo até aqui e achou que o valor está muito alto para você, saiba que a gente consegue sim fazer projetos com orçamentos menores. Nós podemos escolher de marcas, às vezes que são menos conhecidas, mas que ainda tem ali um padrão de qualidade. E se você achou que esse banheiro ainda está muito simples para você e você poderia investir mais, nós também conseguimos trabalhar com pedras, com armários, enfim, com todos os elementos que sejam mais de alto padrão para satisfazer as suas necessidades e os seus gostos. Então, esse é o valor da arquitetura, né? A gente consegue pegar cada pessoa, trabalhar em cima da personalidade, do que ela precisa, do que ela gosta, enfim. Cada projeto é único, por isso que a gente fala que é um projeto personalizado para você. Então, se você assistiu até aqui e você acha que é possível fazer um projeto aqui com a gente, você não tenha medo de mandar um orçamento, que vai ser um prazer te atender. Me conta aqui embaixo o que você achou. Se você tiver alguma dúvida, você pode mandar no meu Instagram, que é @estudiogussam.arquitetura. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve, curte e compartilha com alguém que você sabe que gosta desse mundo da decoração. Enfim, por hoje é isso. Até o próximo vídeo. Um beijo!